Queridos irmãos, queridos amigos, o Brasil está passando pelo julgamento de Deus. Tudo isso que está acontecendo na nossa nação é Deus tratando com esse país. O Brasil, que um dia já foi reconhecido e conhecido como amigo de Israel, quando através de Oswaldo Aranha, chanceler brasileiro, que na liderança da ONU, Organização das Nações Unidas, em 1948, lutou pela criação do Estado de Israel. E o Brasil, como lutou pela criação do Estado de Israel, deu parecer favorável à criação do Estado de Israel, atraiu para si as bênçãos de Deus. Gênesis capítulo 27, versículo 26 a seguir, quando Isaac chamou seu filho para abençoar Jacó, ele disse uma coisa interessante. Ele disse assim para aquele que se tornaria Israel: benditos serão os que te abençoarem, e malditos serão os que te amaldiçoarem. Ô irmão, essa palavra está de pé. O Deus de Israel, o Deus de Abraão e o Deus de Jacó, ele zela pela nação de Israel. Ele zela pelo aquele povo de Israel. Então esta palavra está de pé. O Brasil, quando abençoou a nação de Israel, através do chanceler Oswaldo Aranha, fazendo com que aquela nação voltasse a figurar entre nações do mundo, no dia 14 de maio de 1948, o Brasil foi alvo das bênçãos de Deus. O Brasil prosperou tremendamente, logo veio fábricas de carro, logo foram criadas a Petrobras, logo foi criado Brasília, logo foi criado a Berlim Brasília, e o Brasil prosperou muitíssimo através, ou depois daquele parecer que criava a nação de Israel. Mas depois o Brasil passou por alguns percalços, se afastando de Israel. E no governo petista de Lula e Dilma, então o Brasil aprimorou as hostilidades contra Israel. Lula e Dilma se aliaram aos inimigos de Israel, ao líder do Irã, Ahmadinejad, a Hugo Chávez, líder da Venezuela, a déspotas e inimigos de Israel. Mas Deus trata com cada um. Certa vez Hugo Chávez chegou a dizer: eu amaldiçoo Israel do fundo das minhas entranhas. E como ele disse, eu amaldiçoo Israel do fundo das minhas entranhas, logo apareceu um câncer que destruiu as entranhas de Hugo Chávez. Por que isso? Porque a palavra está de pé. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Há poucos meses, a ONU, Organização das Nações Unidas, através da Unesco, baixou uma resolução que não reconhece Jerusalém como patrimônio cultural de Israel, e dizendo que Israel não tem vínculo com o monte sagrado do templo, cedendo o vínculo aos palestinos. E sabe o que aconteceu? O Brasil votou a favor desta resolução da Unesco através do governo de Michel Temer. Quando eu vi aquilo acontecer, eu chamei a igreja e disse: vamos orar, porque o Deus que ama Israel, o Deus que ama Jerusalém, vai tratar com esta nação, vai tratar com seus governantes. E eu chamei a igreja que dirijo e disse: irmãos, vamos orar, para que quando Deus for tratar, Ele trate com aqueles que erraram e não com o seu povo, porque Deus ainda sabe fazer diferença entre o justo e o ímpio, e entre aquele que o serve e aquele que não lhe serve, como está em Malaquias 3:18. E ainda Levítico 10:10, ele diz que sabe de fazer a diferença. Deus sabe fazer a diferença entre o santo e o profano. Então, quando eu vi o Brasil, através do governo de Michel Temer, votando daquele parecer que entregava Jerusalém, ou que dizia que Jerusalém deva ser patrimônio histórico e cultural dos palestinos e não da nação de Israel, eu pensei: o Brasil vai ser tratado por Deus, os governantes vão ser tratados por Deus. E o que nós estamos vendo hoje, a maior crise institucional, a maior crise política, a maior crise financeira que o Brasil já passou, está acontecendo agora. Não agorinha, mas começou desde o governo petista. E o Senhor tratou com Lula, tratou com Dilma e vai tratar com Temer, como está tratando. Porém, Deus faz diferença entre o ímpio e o justo, entre aquele que não o serve e aquele que o serve. Eu quero convocar a igreja, povo de Deus,
Vamos orar pela nação de Israel. Vamos orar por Jerusalém. Salmo 126, Salmo 122, versículo 6 diz: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Apesar de Deus estar tratando com o Brasil, mas o seu povo que ama, defende e ora por Israel e pela paz de Jerusalém, eles serão isentos da crise, eles serão isentos do julgamento de Deus, eles serão abençoados, ainda que todos paguem um alto preço. Mas você como igreja, nós como igrejas que amamos e oramos pelo Israel, não estaremos debaixo desta maldição. Que cada um pague o seu preço, mas a igreja é convocada a orar pela paz de Jerusalém, pela paz de Israel, e assim Deus há de nos abençoar a todos nós. Amém.